Nós estamos, mais uma vez, na série de mensagens falando a respeito das profecias de Jeremias para o período da igreja do tempo do fim. E às vezes acontece de alguns irmãos colocarem aqui nos comentários do vídeo dizendo que eu estou deturpando as palavras dos profetas e começam a usar textos do Novo Testamento dizendo que existem contradições naquilo que eu estou falando. Mas, queridos, nós precisamos conhecer os ensinos fundamentais para que entendamos que Jeremias ele começa profetizando para o Israel da época dele, e essas profecias ganham uma expansão para a igreja do tempo do fim. Se você não tem disposição, não coloca disponibilidade, não separa tempo, não investe tempo para meditar na palavra de Deus, ou investe tempo pelo menos para assistir os vídeos que eu tenho apresentado aqui, por favor, não fale a respeito daquilo que você não conhece. Eu sei muito bem e conheço muito bem a teologia que tem sido ensinada aí, deixando a maior parte dos cristãos dependentes de pregadores e de teólogos famosos, quando na realidade existem profecias da palavra de Deus que Deus está descortinando diante dos olhos de seus servos. São profecias que estão na palavra, não são profecias novas, para que a igreja compreenda os acontecimentos a respeito do tempo do fim. Então, queridos, se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, o ensino das 7 festas do Senhor, as palavras que Deus usa, usando a linguagem da agricultura, você não vai saber o que Deus está falando através do profeta Jeremias para o período da igreja. E mais uma vez, assista ao vídeo anterior, faça as conexões corretas, porque se você investir tempo na palavra de Deus, eu tenho certeza que esse canal aqui, o canal A Lâmpada para os Meus Pés, vai alegrar muito o seu coração e vai edificar muito a sua vida e o seu ministério. Se você não tem tempo ou não separa tempo para investir na meditação da palavra de Deus, infelizmente, este canal aqui será um canal chato, e será um canal que não vai agregar nada no seu ministério. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Quando eu falo a respeito de um sistema teológico ou do sistema religioso que não está deixando a maior parte dos cristãos se prepararem para o tempo do fim, eu não estou dizendo que os pastores famosos, os teólogos famosos não contribuem nada ou tudo o que eles falam não serve para nada, não é isso. Existem muitos pastores, muitos teólogos que são teólogos históricos, principalmente aqui no Brasil, que nos abençoam muito com suas mensagens. Mas a maior parte dos teólogos que estão pregando uma escatologia que despreparam a igreja para o tempo do fim, são teólogos que são homens de Deus, mas precisam entender que não são autoridades para falar a respeito do tempo do fim. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque muitos não meditam nos profetas e pensam que escatologia é apenas Mateus, é apenas Daniel. Não usam Obadias, não usam Malaquias, não usam Miqueias, Zacarias, não usam Jeremias para falar a respeito do tempo do fim. E se nós anularmos aquilo que Deus registrou nos profetas para o tempo do fim, significa que nós estamos pregando um conselho incompleto. O profeta Jeremias, especialmente Jeremias capítulo 31, é um texto que nos mostra parte das coisas que vão acontecer no tempo do fim. É por isso que eu sempre fico citando e te direcionando para links, te direcionando para estudos, por quê? Porque quando nós não conhecemos as coisas a respeito do fim, isso não nos torna pessoas que não são salvas. Saber a respeito do tempo do fim não te traz a salvação. Porém, saber coisas ou saber as profecias a respeito do fim te torna uma pessoa acordada, ligada e fortalecida na palavra de Deus para suportar as coisas que vão acontecer nos próximos meses e até nos próximos anos. Então, queridos, não se torne alguém arrogante e soberbo por saber coisas a respeito do tempo do fim. Porém, com amor e com muito carinho, pregue sobre o tempo do fim, sem pensar que os pastores e teólogos famosos não servem para nada. Combinado? É bem verdade que existem muitos pastores que causam arrepio
quando eles ensinam alguns temas sobre o tempo do fim. Mas o mais importante é que você não fique olhando para eles. Olhe apenas para a palavra de Deus e peça ajuda ao Senhor para que aquela palavra seja confirmada e que ela não seja confirmada para disputas ou para brigas teológicas, disputas e brigas que não levam a nada. Jeremias capítulo 31, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 6, que diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Primeiro, você precisa compreender o que significa essas duas palavras, naquele tempo. De que tempo o profeta Jeremias estava falando? No vídeo anterior eu expliquei isso, e essa é a conexão para que você não duvide que o profeta Jeremias está profetizando para o período da igreja. No vídeo anterior eu também falei sobre por que Deus está dizendo aqui que será o Deus de todas as tribos de Israel. Justamente porque nós fazemos parte das 12 tribos de Israel. E se você não conhece o ensino das duas casas de Israel e não assistiu o vídeo anterior, provavelmente você vai se unir àquele grupo de pessoas que dizem que Jeremias está profetizando apenas para a época dele. E você viu comigo, você que conhece o ensino das duas casas de Israel, e você que assistiu o vídeo anterior, você viu, eu mostrei para você que Jeremias está profetizando para o Israel da promessa, para a igreja do tempo do fim. Então segue comigo agora para o versículo 2. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Agora olha que conexão linda que o profeta faz. Ele fala a respeito do passado. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Com quem aqui Jeremias estava falando? Primeiramente, ele inicia falando com o Israel da época dele. Deus, em várias profecias, com muita frequência, Deus fala com o Israel da época dos profetas, mostrando para Israel: lembra, vocês lograram êxito no deserto quando vocês foram libertados, ou quando eu os libertei na época da escravidão do Egito. Este êxito, né, ou este livramento que o Israel tinha recebido, que o profeta está falando aqui, Deus está lembrando o Israel da época do profeta Jeremias, da época em que eles foram livres e passaram por todas aquelas aflições no deserto na época de Moisés. Agora olha a conexão linda, queridos, porque o profeta ele dá um salto de milênios nos mostrando que o Senhor Deus traria o descanso para o Israel. E mais uma vez nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 12. Nós vemos uma linha do tempo ali naquela mulher que está fugindo do grande dragão. Aquele texto de Apocalipse capítulo 12, que é a fuga da mulher, ali está nos mostrando uma linha do tempo, porque essa mulher, ela vai amadurecendo até se tornar a esposa do Cordeiro, ela vai amadurecendo ao longo das épocas, através de um trabalhar em seu caráter, através dos desertos que essa mulher vai passando ao longo de sua história, até se tornar a esposa do Cordeiro. Quando Jeremias ele começa a profetizar para o Israel da época dele, ele dá um salto nos mostrando que Deus tirou o Israel da escravidão do Egito e conduzirá esse Israel para o tempo do descanso. Nós vamos ver Hebreus capítulo 4 nos mostrando exatamente isso, queridos. Deus fazendo essas conexões. Nós precisamos olhar para o Israel da época de Moisés, o Israel que saiu da escravidão do Egito, sabendo que Deus tem um descanso futuro. Agora, o que é o descanso do Senhor? Deus tem um descanso pessoal para mim e para você, só que o descanso do Senhor é o reino milenar do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você sabia que o milênio será um milênio literal? Jesus Cristo estará reinando aqui nessa terra, não estará reinando do céu? A terra descerá, os céus descerão para essa terra, porque Jesus Cristo estará estabelecendo o reino dele aqui nessa terra. Nos próximos vídeos eu estarei falando a respeito do reino milenar de Jesus Cristo aqui nessa terra, te mostrando na palavra de Deus que o que a tradição da teologia que nós temos aprendido ao longo desses anos está errada. A teologia ensina que a igreja estará morando no céu e que a grande tribulação estará acontecendo aqui, e algumas dessas teologias ensinam que Deus estará destruindo a terra, quando na verdade não é bem assim. Então, olha o salto que o profeta Jeremias dá.
Eu irei e darei descanso a Israel. O que é o descanso? É o sétimo milênio, é o Shabá, é o sétimo milênio, que é o ano do descanso, que é o ano aceitável do Senhor. E a igreja estará reinando com Cristo no reino milenar. É o descanso que o Israel literal vai ter. Esse Israel que está sofrendo com muitas situações no período em que nós estamos vivendo. Deus estará restaurando literalmente aquela terra. Só que o povo de Deus, a igreja de Cristo, que é o Israel da promessa, estará entrando no descanso, porque nós viveremos no milênio do Senhor. Reis e sacerdotes reinando com Cristo aqui nessa terra, no milênio, reinando sobre as nações. Então, querido, ele diz: eu irei e darei descanso a Israel. Ou seja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará com seus pés no Monte Sião. E nós vemos Miqueias capítulo 4, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 60, 61, Isaías capítulo 63, Isaías capítulo 65, 66, Zacarias capítulo 8, Zacarias capítulo 14, nós vemos vários profetas, quase todos os profetas, nos indicando o descanso do Senhor, quando ele estará restaurando Israel e dando descanso para esse Israel. Então, Deus tem uma promessa de descanso para o Israel da promessa. Olha o versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Presta atenção aqui, queridos. Quando ele fala de longe, ele está falando o quê? Há muito tempo eu me revelei a esse Israel. E mais uma vez o que eu estou te dizendo aqui. Deus faz o profeta olhar para o passado, para o Israel da antiga aliança, dizendo: olha, eu já me revelei a vocês na antiga aliança. Eu tenho me revelado a vocês ao longo dos anos. Eu me deixei ser visto. Você vai ver em outras traduções, desse versículo 3, outras traduções dizendo assim: eu me deixei ser encontrado, eu me deixei ser visto. Ou seja, Deus tem se revelado ao seu povo ao longo das gerações, e ele começou a se revelar desde a época do Israel, quando Israel saiu ali da escravidão do Egito. Deus tem se revelado ao seu povo, só que nós precisamos estar de acordo com a aliança que Deus tem estabelecido ao longo das gerações. Nós não vivemos mais debaixo da antiga aliança. Agora Deus tem se mostrado a nós através da nova aliança. Olha só o que ele continua dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Nós vamos ver o livro do profeta Oséias falando a respeito que o Senhor estaria nos atraindo. Como assim? O período do tempo do fim, que o profeta Jeremias está falando sobre o tempo do fim, não esqueça disso. Ele começa a profecia falando sobre a ira, falando sobre o Israel da promessa, falando sobre as 12 tribos de Israel. Ele está falando sobre o tempo do fim também, a expansão da profecia do profeta Jeremias. O profeta Oséias, ele vai falar sobre esta mulher, esta noiva, o Israel da promessa, que é a noiva de Cristo, que se tornará a esposa do Cordeiro. É essa que está sendo atraída, porque antes ela era chamada de não meu povo, antes ela era chamada daquela que foi desfavorecida. Agora, essa que era desfavorecida, que não era povo de Deus, será chamada povo de Deus, povo do Altíssimo. Deus está usando a nova aliança para atrair o seu povo novamente. Muitos cristãos não entendem a promessa que foi dada a Abraão, Isaac e Jacó, que todas as famílias da terra seriam benditas no nome desses patriarcas. Só que essa promessa ainda não se cumpriu. Por quê, queridos? Porque Deus ainda está atraindo o seu povo. Agora Deus está atraindo o seu povo através da nova aliança, através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Olha o versículo 4. Ainda, queridos, olha só, ainda. O que o texto está nos dizendo? Que isso está sendo feito, isso está acontecendo. Ainda te edificarei e serás edificada. Ó Virgem de Israel, ainda serás adornada, com os teus adufes sairás com o coro dos que dançam. Mais uma vez, queridos, ele está falando ainda, ou seja, vai acontecer ainda. E é muito lindo você entender isso, porque se você entender a época, perdão, queridos, se você entender a época em que o profeta Jeremias está profetizando, você vai saber muito bem que essa profecia ela é uma profecia futura. Por quê, queridos? O profeta Jeremias ele veio praticamente pregar uma mensagem que a nação não ouviria ele.
O profeta Jeremias estava falando para uma nação que não ouviria ele. Peraí. Então por que esse versículo 4 está chamando Israel de ó Virgem de Israel? Justamente porque Jeremias está profetizando a respeito dessa expansão da profecia. A Virgem de Israel não é o Israel da época do profeta Jeremias. A Virgem de Israel é essa virgem que está sendo preparada ao longo do período da igreja. Nós vamos ver Mateus capítulo 25 tratando a igreja como as virgens do Senhor. Nós vamos ver o próprio texto de Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, principalmente o texto que fala sobre os 144 mil selados. E para você que não conhece o ensino das duas casas de Israel, essa é uma profecia bloqueada para você. Por quê? Porque os 144 mil selados são castos. Ali a palavra castos, eu não sei porque em português foi traduzido castos, mas é a mesma palavra usada em Mateus capítulo 25 para falar das virgens. Nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo escrevendo as cartas às igrejas dizendo: eu tenho vos preparado como virgens, como aquelas que estão sendo preparadas para o Senhor, como virgens, como aquelas que não se corrompem com outras religiões. Ou seja, queridos, quando você olha para esse texto de Jeremias, o que ele está falando? Ele está falando com as virgens de Israel. Ou seja, nós fazemos parte das 12 tribos de Israel e nós estamos sendo preparados como as virgens do Senhor. Você precisa se atentar para as profecias que estão na parábola das 10 virgens, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos explica ali. Então, a profecia está falando o quê? Ó Virgem de Israel, ainda, olha que lindo isso, ainda serás adornadas com os teus adufes. Você sabe o que é adufe? Adufes são instrumentos musicais parecido com tambores ou parecido com baterias, que eram instrumentos musicais usados para entoar louvores ao Senhor. O que ele está dizendo aqui? A noiva do Senhor, ela é adornada quando ela cultua e quando ela adora ao Senhor. Esta noiva estará se vestindo, ela estará sendo preparada no culto ao Senhor para ser essa virgem. Queridos, nós somos adornados ao Senhor quando nós convivemos com outros santos. Porque para você adorar ao Senhor com instrumentos musicais, para você entoar salmos, cânticos ao Senhor, você precisa conviver com outras pessoas. E aqui vai outra revelação que está em Salmos capítulo 133, quando Deus, ele se alegra na comunhão dos irmãos. E Efésios capítulo 4 vai nos mostrar que essa noiva ela está sendo edificada e amadurecida quando nós crescemos e nos edificamos a nós mesmos em amor. Ou seja, você não é virgem do Senhor se você é um cristão desigrejado. Você não é virgem do Senhor que está sendo adornado se você não está sendo adornado com seus adufes. O que são adufes? Instrumentos musicais que são usados para cultuar ao Senhor. Não existe virgem adornada se você não tem uma congregação, seja numa igreja tradicional ou em um grupo de cristãos. Você precisa deixar Deus trabalhar o seu caráter, te adornar, quando você estiver cultuando ao Senhor. Se o seu instrumento musical são suas cordas vocais, os louvores que você canta, a maneira que você vive, não importa. Você precisa estar em uma congregação se adornando como virgem ao Senhor, mas você não pode fazer isso sozinha. A Virgem do Senhor é uma igreja que tem comunhão e está sendo preparada na unidade, no vínculo da paz e na unidade do Espírito do Senhor, como fala Efésios capítulo 4. Então, queridos, nós estamos vendo aqui essa virgem, que é o Israel que ainda está sendo edificado, porque esta palavra é para a igreja que será edificada no deserto dos povos, e esse é um tema para um outro vídeo que eu falei há algumas semanas. Olha o versículo 5. Ainda, olha só a expansão da profecia, porque ele está dizendo, vai acontecer. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Se você conhecer um pouquinho a parte geográfica de Israel, você vai ver que esse versículo 5 é praticamente impossível. Esse versículo 5, ele não aconteceu em nenhum momento da história. Por quê? Pesquisa aí no Google para você saber aonde fica hoje os montes de Samaria. Aonde fica a região de Samaria? Samaria, hoje, é um trecho, é uma região da Palestina.
E você sabe quem domina a região da Palestina hoje. Você sabe o que a Palestina ela representa em tempos antigos? Você sabe muito bem que durante muito tempo a Palestina ela foi ali dominada pelos filisteus. Nós vamos ver que povos antigos tipificam o povo que mora hoje nessa região de Samaria. Pesquisa que você vai entender muitas coisas que estão acontecendo com Israel hoje, em 2023. Você vai entender muitas coisas. Por quê, queridos? Quando o profeta Jeremias, nesse versículo 5, está dizendo, ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Sabe o que ele está dizendo? Essa profecia é impossível ser para o tempo do profeta Jeremias e ainda muito mais impossível para esse ano de 2023, por exemplo, que nós estamos vivendo. O que eu estou querendo dizer? Que o povo de Deus receberá aquela terra de Israel por herança, aí sim, os montes de Samaria será uma região usada, porque essa região será uma região limpa para o reino milenar de Jesus Cristo. Aqui está falando sobre a produtividade da terra no reino milenar. Porque você vai ver, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, é impossível você pensar que vinhas serão plantadas naquela região. Está falando da produtividade da terra. Nós vamos ver essa produtividade da terra nos textos falando a respeito do reino milenar. Mais uma vez, as últimas profecias do profeta Isaías, as profecias de Miqueias, as profecias de Zacarias capítulo 8. O povo restaurado, as nações que restarão, porque haverá muita produtividade na terra, porque Deus estará restaurando os nossos corpos, mas Deus estará restaurando essa terra, trocando o papel de parede dessa terra. Olha que lindo, queridos. Deus prometendo que a região de Samaria, que na época do profeta Jeremias era uma região corrompida pelas religiões, pelas misturas dos povos, também na nossa época, hoje em 2023, é uma região corrompida porque uma religião estranha está lá na região de Samaria. Esta mesma terra será uma região de muita produtividade no reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele dizendo ainda, plantarão os plantadores e gozarão dos seus frutos, se alegrarão dos frutos naquela terra. Olha o versículo 6, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Quando você também faz uma pesquisa a respeito dos montes de Samaria e a respeito da região montanhosa de Efraim, você vai ver que o profeta Jeremias está falando da mesma região. Região montanhosa de Samaria, ou montes de Samaria e região montanhosa de Efraim, significa praticamente a mesma região. Qual que é a diferença aqui, queridos? A diferença é que a região montanhosa de Efraim espiritualmente representa muito, principalmente para os cristãos que são gentios. Por quê? Porque ele está falando, haverá um dia, ou seja, mais uma vez ele está lançando a profecia para o futuro, muito além da época do profeta Jeremias. Porque ele diz, gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Lá naquela região, hoje é uma região perigosíssima, uma religião perigosa está lá dominando aquela religião, só que aqueles que conhecem o ensino das duas casas de Israel sabem muito bem que região montanhosa fala a respeito do lugar daqueles que buscam a presença de Deus. E Efraim é a tribo ou o reino que tipifica a salvação dos gentios. Como eu falei, se você conhece o ensino das duas casas de Israel, você sabe muito bem que espiritualmente a região montanhosa de Efraim representa o monte de buscar a presença de Deus, porque Jesus Cristo hoje nos mostra através do ensino das duas casas de Israel que nós de Efraim, que os de Efraim são gentios que foram salvos em Jesus Cristo. As duas casas de Israel, as duas tribos que antigamente eram dois reinos, Judá que saiu a salvação dos judeus e Efraim que saiu a salvação dos gentios. As duas casas de Israel. Os atalaias que você está lendo aí são atalaias que fazem parte das duas casas de Israel, de Judá e de Efraim, que em Cristo Jesus são as duas testemunhas. Mais uma vez, os ensinos, as doutrinas que eu tenho citado aqui. Você precisa conhecer o ensino das duas casas de Israel para saber que esta profecia é uma profecia profundíssima. É tão profunda que você vai olhar em Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas do Senhor que estão diante do Senhor de toda a terra. O que isso significa? Significa que as duas testemunhas são testemunhas do Senhor que tem vida de oração, que tem vida
vida de meditação na palavra de Deus, que não se acostumam com tradições estabelecidas por homens. Você ama a palavra de Deus? Então, ore em cima das meditações que você tem feito todos os dias. Não acredite no que eu estou falando. Peça ao Senhor, consagre ao Senhor, para saber se o que eu estou falando é realmente do Senhor. Se você, com seu coração obstinado, está acostumado com o que os pastores estão ensinando ao longo dos anos, tudo bem. Só que não se coloque como autoridade se você está deixando a sua lâmpada apagada para os ensinos que o Senhor está revelando, ensinos que estão na palavra, ensinos que o Senhor está revelando para o tempo do fim. Então, queridos, aqueles que gritarão como atalaias na região montanhosa de Efraim são as duas testemunhas do Senhor que estarão profetizando em todas as regiões na terra e especialmente naquela região que será o ápice, que será o epicentro da grande tribulação. E a igreja estará aqui nessa terra com as suas duas testemunhas e com os seus atalaias. Então, queridos, ele continua dizendo: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor, nosso Deus. O que ele está nos mostrando mais uma vez? Todas as vezes que você ver o Monte Sião sendo citado, o que ele está nos mostrando? O Monte Sinai foi estabelecido como o monte da antiga aliança. O Monte Sião é o monte do Senhor em que Jesus Cristo está estabelecendo a nova aliança. Mais uma vez, o profeta está nos mostrando: a profecia de Jeremias é para os filhos de Sião, é para o Israel da promessa, é para o Israel que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Bom, queridos, nós vamos finalizar aqui esta segunda parte de Jeremias, capítulo 31. Existem muitas coisas que eu deveria falar, mas para que esse vídeo não fique ainda maior, eu peço a você, nos acompanhe nos próximos vídeos. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente e eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.